Desde que meu filho nasceu, no ano passado, eu comecei a viver a vida de um modo diferente. Primeiro que eu comecei a me sentir uma adulta premium, né? Porque a adulta normal é aquela adulta que faz as coisas e consegue dar conta de si própria. E a adulta premium é aquela que, além de dar conta de si, ainda consegue dar conta de outro ser humano. E algumas coisas eu tive que mudar, principalmente parte de pensamento. Eu sempre fui uma pessoa muito executora, muito. Assim, de fazer, me dá uma atividade eu consigo fazer e eu preciso fazer, então eu vou lá e faço. Só que eu não estava conseguindo parar para pensar nas minhas atitudes. Então, sabe aquela coisa assim, se parar para pensar, trava? Não, essa não é a verdade. Eu comecei a escrever diariamente morning pages, que são escritas mesmo, reflexões que você está tendo no dia a dia, o que você está pensando, o que você está imaginando para o futuro. E eu comecei a sentir uma diferença significativa no meu cotidiano, porque quando você escreve, você está em uma conversa consigo. Então você consegue ter mais clareza do que está acontecendo com você, e aí você consegue ter mais clareza das ações e atitudes que você precisa tomar. Então você consegue definir melhor seus objetivos, você consegue ter mais clareza do que no seu dia a dia está te pegando, que não está dando muito certo. Então, por exemplo, às vezes, só de escrever nas minhas pages que eu estava tendo dificuldade em deixar a casa limpa e ao mesmo tempo cuidar do meu filho, e ao mesmo tempo trabalhar e fazer tudo isso com perfeição, eu comecei a pensar em táticas que eu poderia fazer para que isso não acontecesse mais, para que eu não ficasse mais nessa agonia. É difícil parar para pensar. Mas quando você não para, você não desacelera, você não consegue ir para uma segunda fase da sua vida, sabe? Você não consegue executar coisas maiores, se você não pensar. Por exemplo, no meu trabalho, eu consigo pensar muito claro no meu trabalho, porque como eu trabalho com estratégia, quando eu imagino toda a estratégia de um lançamento ou de uma estratégia de vendas mesmo, eu tenho que parar, sentar e pensar. Eu preciso anotar, eu preciso desenhar, eu preciso fazer tudo para que, na parte da execução, primeiro, fique mais claro do que eu preciso executar e, segundo, que eu consiga fazer todas as atividades, eu consiga fechar toda uma narrativa para que eu consiga fazer o lançamento. Isso no trabalho era uma coisa muito clara para mim. Só que quando eu vinha para a vida pessoal mesmo, tava uma bagunça. Eu gravei outro vídeo que eu falo sobre o desafio que eu estou fazendo. Eu só consegui fazer esse desafio porque eu parei para pensar. E esse parar para pensar é abrir os seus pensamentos, colocar seus pensamentos para fora e falar assim, não, beleza, eu tô pensando isso, eu tô fazendo isso, eu tô conseguindo refletir. Então, assim, algumas coisas que eu comecei a pensar foi, isso que eu tô fazendo tá me levando pro lugar que eu quero? Então, assim, a minha rotina tá me ajudando a chegar no lugar que eu quero? Porque, às vezes, por exemplo, eu tinha muito claro do que eu quero estar daqui a 5 anos. Só que na minha cabeça, as atitudes que eu estava tendo iam me levar para lá. Só que quando eu comecei, parei e refleti, eu vi que não, cara, não vai me levar até lá. As atitudes que eu estou tendo hoje não vão conseguir fazer com que eu alcance um sonho que eu tenho para daqui a 5, 10 anos. Realmente não vão conseguir. Outra coisa também, que as atitudes que eu estou tomando estão alinhadas com a vida que eu quero construir. Então, por exemplo, uma coisa que eu quero, e assim, eu espero que todo católico queira também, né? Eu quero muito ser santa. É um objetivo audacioso? É bastante audacioso. Só que eu tava vendo que, assim, às vezes eu deixava a minha vida espiritual de lado, às vezes eu via alguém para ajudar e eu tava deixando de lado, às vezes eu pegava e eu precisava tomar certas atitudes em casa, não que eu seja perfeita agora, tá? Eu ainda não cheguei na santidade, mas eu precisava tomar certas atitudes que eu não conseguia tomar essas atitudes. E aí, por que eu não fazia isso? Sendo que o meu objetivo lá no futuro é querer ser santa. Então a gente precisa parar e pensar, tipo assim, o que eu preciso mudar? O que eu preciso começar? O que eu preciso parar de fazer? O que hoje, fazer uma lista assim, ó, o que hoje eu estou fazendo que é certo? O que hoje eu estou fazendo que é errado? O que hoje eu estou fazendo que pode melhorar? Fazer essas perguntas para si, anotar mesmo, colocar na prática, falar assim, cara, o que eu estou fazendo hoje para me levar no futuro? E se você não tem uma visão de futuro, uma visão aspiracional, tá na hora de criar. Tá na hora de criar, porque tá passando da hora, na verdade. Porque isso ajuda a gente a ter um norte do que a gente quer na vida. Só que lembra, é muito importante, mesmo a gente sabendo o que é o norte que nós queremos na vida, a gente também precisa confiar
no que Deus quer na nossa vida. Então a gente tem que estar aberto também para isso. Tem muita sagacidade e tem muito, assim, ter um toque do saber o que Deus quer. Porque às vezes você está colocando ali, você fica batendo um martelo num objetivo, que às vezes é um objetivo que vai te levar para o inferno. E Deus sabe disso. E Ele está te tirando daquele caminho. Então você precisa ter um pouco mais de leveza para levar para os seus objetivos, sabendo o que Deus quer para você. Mas assim, é muito importante esse parar e pensar. As coisas voltaram a entrar no eixo, porque assim, eu não sei quantos aqui já tiveram neném. Quando você tem um neném, você muda a sua vida completamente. Se você tem uma vida, você tem que mudar toda a sua rotina, toda a sua forma de pensar. Você tem que mudar a sua vida inteira para servir um ser humano. E você acaba mudando até o que você quer para o futuro, o que você imagina. E tudo isso faz com que você tenha um baque muito grande na vida. Tem horas que você não reconhece, não se reconhece mais. Só que o se reconhecer agora, ele tem que saber que agora eu sou mãe do meu filho. Agora eu preciso servir esse ser humano. Eu preciso servir o meu marido mais. Eu preciso fazer tudo isso. E aí, as suas prioridades, o que você achava que era certo, o que você achava que era errado, ele começa a mudar. Você começa a ver o quão egoísta você era e você começa a querer ser uma pessoa melhor. Então, assim, é muito importante parar, sentar e conversar. Outra dica que eu queria dar é, se você tem marido, sente com seu marido ou sente com sua esposa e sente e faça planos juntos. Faça assim, vamos pensar aqui, o que a gente pode fazer? Me fala o que eu estou fazendo de mal que está te afetando, me fala o que eu estou fazendo de bem que a gente pode melhorar, ou certas coisas suas incomodam em mim. Essas coisas assim vão fortificar vocês, sabe? É importante também o casal ter esse momento de conversar, de parar e pensar. Pensar é muito importante, é muito importante. Eu sei que às vezes a gente esquece disso, eu sei que é mais fácil falar assim, não, eu preciso fazer. Mas não é assim, a gente precisa também às vezes parar e desacelerar. Então assim, eu queria que você pegasse, pega um caderno, comece a escrever. Escreve aquilo que eu falei, né? O que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou fazendo que poderia melhorar. E começa a refletir, começa nas pequenas atitudes do dia. Ao invés de você só executar por executar, comece a pensar por que você está fazendo aquilo, por que você vai fazer aquilo e aquilo vai reverberar no seu futuro, sabe? Então é isso, pessoal. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.